Veja bem, Moisés podia ter pego esse povo e continuado a caminhada, não era? E poderia ter caído nas mãos do inimigo. Mas isso não aconteceu por quê? Porque Moisés, ele era um líder dirigido pelo seu Deus. Amados, como é bom quando a gente está debaixo da liderança de uma pessoa madura, de uma pessoa com raiz, de uma pessoa com sabedoria, de uma pessoa com discernimento, com entendimento. Como é bom quando a gente é orientado e aconselhado, né, por uma pessoa capacitada por Deus, enviada por Deus, treinada por Deus. É muito bom, amados. Por isso que eu sempre oriento aqui nas lives, sempre que eu oro, que eu faço o apelo, eu digo, olha, agora procure uma igreja que você se identifica com ela. Não tenha pressa de decidir, procure conhecer a igreja, procure conhecer o pastor dessa igreja, procure conhecer a família pastoral dessa igreja, procure conhecer a liderança dessa igreja. Não vá chegando e tomando a decisão na primeira oportunidade, não, porque às vezes você pode se decepcionar. De repente não era o lugar que Deus tinha separado para você congregar, entendeu, queridos? Então, quando a gente toma esses cuidados, a mesma coisa aqui, olha, que Moisés, ele era um homem, um líder experiente, ele estava aqui sendo orientado por Deus. Se ele não tivesse seguido as orientações de Deus, ele tinha levado todo o povo e jogado na mão do inimigo. Nossa, queridos, quantos obreiros hoje, quantos servos de Deus, a igreja do Senhor não está jogando nas mãos do inimigo. Sabe por quê? Com palavras pesadas, porque as nossas palavras têm poder. Tem poder de dar vida e tem poder de matar. Então nós precisamos vigiar. Às vezes nós estamos, sabe o que? Amaldiçoando pessoas até dentro da nossa casa. Estamos amaldiçoando pessoas da nossa família. Por isso que a gente precisa ficar esperto, entendeu? Por isso que a gente precisa amadurecer. Olha só, e apesar do povo ser rebelde naquele momento, eles ouviram e obedeceram o seu líder. Hoje, o que a gente vê é o que? É muita gente rebelde dentro das igrejas. O líder dá uma direção, eles escolhem o contrário. Ah, meu amado, hoje, olha, no meu tempo, nós nunca nos levantamos, sabe por quê? Para questionar os nossos pastores. Porque nós aprendíamos isso lá na nossa casa, nas orientações dos nossos pais, obedecer os mais velhos. E quando esses mais velhos, então, estavam liderando a obra do Senhor, o nosso respeito por essas pessoas era muito maior. Entendeu, queridos? Então hoje a gente vê o contrário. Pessoas falando mal de pastores. Por mais errado, em pecado que o pastor está, isso não nos dá o direito da gente sair por aí falando dele. Se você olhar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, em momento algum, Deus nos dá essa autoridade, querido. E às vezes a gente vê pessoas que vão para as redes sociais fazerem enquete atacando essas pessoas. E aí o que acontece? Depois você vê essas mesmas pessoas que estavam atacando em situação de serem atacadas. Então nós precisamos vigiar, porque quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, nós temos o quê? Nós temos mais 4 apontando para nós, não é verdade? Então nós precisamos vigiar, em nome de Jesus, tá certo? Precisamos obedecer os nossos líderes. Se a gente não concorda, sabe o que a gente tem que fazer? Vai para os pés do Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor acima do nosso pastor. Vai para os pés do Senhor e diz: Pai, se tu não está nesse negócio, que o Senhor abra o entendimento do meu pastor, do meu líder, da minha líder, que o Senhor dê a eles o entendimento, que o Senhor tira eles dessa cegueira espiritual, que o Senhor tira eles dessa ignorância espiritual que eles estão, entendeu, querido? E ora primeiro, espera uma ação de Deus, para depois sim você tomar uma atitude. Se Deus te der uma direção de você sair daquele ambiente, você sair daquela igreja, isso você vai fazer, sabe por quê? Com consciência tranquila, em paz, com alegria, amando aquela igreja, amando aquela liderança. Você não vai sair com rancor, com ódio, com mágoa, não, porque isso não é o propósito de Deus. Você não vai sair debaixo de maldição porque você é uma bênção, entendeu? Então você tem que ter esses cuidados. Para quê? Para não fazer bobagem, amém? E aí veja bem, Moisés então, e apesar do povo ser rebelde, naquele momento eles resolveram ouvir a Deus. E temos o quê? Temos aqueles que vão decidindo também tudo na sua vida sem uma orientação do seu líder, e acaba dando tudo errado. E quando isso acontece, aí sim o líder é procurado. Já viu? Aquela pessoa que vai tomando uma decisão, vai tomando uma atitude e não procura se resguardar se Deus está naquele negócio, se Deus está naquela direção, se é Deus que está conduzindo, e aí não procura seu pastor para pedir uma orientação. A gente vê muito isso, sabe aonde? Na vida sentimental das pessoas. A gente vê elas se envolvem com as pessoas de maneira errada,
nada, sem orientação do seu líder, sem o acompanhamento do seu líder. E aí o que acontece? No final, a gente vê essas pessoas machucadas, decepcionadas, tristes e derrotadas. Aí elas vão para os pés do Senhor. Mas meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor foi deixar isso acontecer comigo? Por conta da rebeldia. Deus permitiu para que a pessoa largasse, procurasse, amadurecesse, entendessem que ela não pode continuar dessa forma, porque ela não vai chegar a lugar nenhum. E aí a gente vê hoje qual é a situação que a gente vê em todo mundo, um índice absurdo de separações. Filhos, muitos e muitos filhos machucados, doentes, porque não era esse o plano que Deus tinha para essa família. E hoje, queridos, a situação tá caótica. Banalizaram o sexo de uma forma absurda. E hoje o que a gente vê são o quê? São pessoas machucadas, tristes, decepcionadas, como eu já falei. Porque foram mexer e foram fazer do jeito que dava na cabeça deles. E não adianta, amados, nós não somos donos da verdade. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Nós precisamos da direção, da orientação. Nós precisamos, sabe o que? Ouvir os profetas, ouvir os líderes que Deus tem constituído sobre nossa vida. Deus não vai mudar para te agradar. Deus não vai mudar porque você mudou a tua maneira de ser. Você deixou de ser uma pessoa obediente e passou a viver na rebeldia, se achar que é o dono da verdade. Entendeu, queridos? Veja bem, os espias foram e voltaram em segurança e trouxeram até frutos da terra em segurança. Não houve nenhuma baixa, nenhum problema, porque seguiram as orientações do líder. Então veja bem, Deus nunca nos coloca em situações de perigo. O Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre nos protegendo, porque Ele é o nosso guarda. Ele é o guarda de Israel. Ele diz que se nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele, tudo Ele fará. E foi isso que aconteceu. Esses espias foram e voltaram sem nenhum problema. Veja bem, os espias retornaram e com notícias para seu líder. Olha o que diz aí em Números 13, 27. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Amados, eles trouxeram frutos maravilhosos. Eles viram lá cachos de uva que era preciso 2 pessoas levarem, de tão grandes e pesados que eram. Parreiras carregadíssimas. Era maravilhosa a terra, tudo que plantava dava. E eles ainda iriam pegar uma terra toda pronta, toda preparada já. Por quê? Porque quem estava habitando e explorando essa terra eram os filhos da trevas. Eram homens e mulheres que não tinham nenhum compromisso com o Criador que criou tudo aquilo, com Deus que prosperou tudo aquilo. Eles moraram nessa terra, sempre tiraram proveito dessa terra, mas nunca tiveram a sensibilidade espiritual. Hoje a gente vê muita gente assim, né? Deus dá estratégia, dá sabedoria, dá saúde. Deus vai dando tudo para a pessoa enriquece, fica extremamente rica, e quanto mais ela ganha dinheiro, mais ela se afasta de Deus. E aí o que acontece? Eu mesmo tenho pessoas que eu conheço aqui que tem fortuna, que nem ela sabe o dinheiro que tem, mas vive, é separado, não tem esposa, os filhos seguiram suas vidas. Ele hoje vive uma vida de solidão que a gente fica com dó de olhar, queridos. Com todo aquele dinheiro, com todo aquele poder. Você entendeu? Então, amados, é isso. E essas pessoas estavam ali em Canaã, desfrutando dessa terra maravilhosa, desfrutando de toda essa riqueza, mas nunca agradeceram a Deus. Entendeu, queridos? Então é por isso que o Senhor está aqui falando comigo e com você, para que a gente tenha um coração de gratidão a Ele. Deus nos colocou num país maravilhoso, numa nação rica. A gente só é mal administrado, sabe por quê? Pela nossa rebeldia com o nosso Deus. Porque nós somos rebeldes com Deus, sim. Olha a maneira que nós adoramos a Deus. Olha a maneira que nós nos conduzimos com Deus. Deus nos ensina de um jeito na palavra dele. Muitas vezes nós estamos pegando vias erradas, nós estamos cada vez mais nos afastando de Deus. E aí o que acontece? Nós estamos perdendo as maiores bênçãos nesse mundo que o Senhor preparou para nós. Devido ao quê? Devido à nossa rebeldia. Esse povo de Israel, eles estavam diante de uma terra que eles puderam ver. Esses espias, esses príncipes dessas tribos puderam chegar lá para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, e dizer: olha, o lugar é tremendo, o lugar é maravilhoso. Deus realmente cumpriu com o que Ele nos havia prometido.